A forma como usamos o dinheiro no nosso dia-a-dia, seja nas compras do supermercado ou quando transferimos dinheiro para alguém, vai mudar de forma profunda nos próximos anos. O Banco de Portugal aprovou recentemente a estratégia para os pagamentos de retalho, com novidades que surgirão até 2025. Entretanto, o euro digital deu mais um passo rumo à sua implementação. O Banco Central Europeu decidiu avançar com o projeto para a fase de investigação, embora seja importante ressalvar que teremos uma decisão final em relação ao euro só daqui a 4 anos. Tenho comigo Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal, responsável pela área de pagamentos, a quem agradeço a presença para esta entrevista nos estúdios do ECO. Bem-vindos à entrevista ECO. Tenho comigo Hélder Rosalino, é administrador do Banco de Portugal com responsabilidade da área dos pagamentos e a quem agradeço a presença. E a quem começo por perguntar se estamos perante uma revolução na forma como nos relacionamos com o dinheiro ou se trata de apenas mais um capítulo nesta transformação financeira que temos assistido. Obrigado pelo convite. Eu diria que se trata mais de uma evolução. Nós não estamos a fazer uma revolução, estamos a caminhar no sentido de termos novas oportunidades, novas funcionalidades na área dos pagamentos, resultando em grande medida da evolução digital a que estamos a assistir. Nós temos vindo a verificar na sociedade uma alteração dos comportamentos e uma introdução da digitalização muito acelerada. Há também novas necessidades, novas aspirações dos utilizadores de serviços financeiros que querem cada vez mais soluções práticas, convenientes, com disponibilidade 24 horas sobre 7 dias por semana e, portanto, isso está a fazer, de facto, com que a inovação se acelere e que traga também novas oportunidades. Com as novas oportunidades vêm também alguns riscos e, portanto, há aqui que combinar oportunidades com riscos num contexto de grande evolução, mas estamos a evoluir, não estamos num contexto de revolução propriamente dita, porque ninguém espera que se altere extraordinariamente ou substancialmente as condições de utilização dos instrumentos de pagamento que hoje conhecemos. O Banco de Portugal acabou de aprovar a nova estratégia para os pagamentos de retalho. Há várias mudanças em perspectiva. Podemos começar a abordar algumas das funcionalidades e algumas das novidades que constam dessa estratégia. Por exemplo, que funcionalidade é esta da confirmação do beneficiário? Esta funcionalidade da confirmação do beneficiário é extremamente importante e ela insere-se em vários objetivos que nós prosseguimos com esta estratégia de pagamentos. A primeira é de reforçar a segurança nos pagamentos. Para nós, o tema da segurança é central. Sabemos que as questões relacionadas com a fraude, com a engenharia social, têm vindo a crescer e, portanto, o Banco de Portugal está muito empenhado, em parceria com todos os outros intervenientes no setor dos pagamentos, em reforçar a segurança nos pagamentos. E reforçar a segurança passa por introduzir funcionalidades que concorrem exatamente para esse objetivo. E a confirmação do beneficiário de pagamento é, de facto, fundamental. O que nós vamos passar a ter à nossa disposição é a possibilidade de, quando realizamos uma transferência, seja uma transferência imediata, seja uma transferência a crédito, ou seja, na realização de um débito direto, antes de concretizar o pagamento, saber o nome do destinatário desse pagamento, o nome completo. E, portanto, isso vai nos dar uma segurança muito grande na realização de pagamentos e prevenir situações de fraude e será, de facto, um elemento fundamental na prevenção da fraude a partir do momento em que essa facilidade estiver generalizada nas transferências que nós realizamos no dia-a-dia. Depois temos esta solução chamada Proxy Lookup, que basicamente permitirá realizar transferências através do uso do número de telemóvel em vez do tradicional IBAN. Como é que vai funcionar? O Banco de Portugal vai ter uma base de dados em que o número de telemóvel vai estar associado à conta e depois os bancos podem utilizar essa base de dados. É assim que vai funcionar? Talvez começar por explicar que esta funcionalidade que nos vai permitir fazer também transferências utilizando apenas um número de telemóvel vai introduzir alterações muito significativas e vai dar um salto do ponto de vista daquilo que é a nossa facilidade de utilizar instrumentos de pagamento. Ou seja, vai ser possível que eu, ao realizar uma transferência, ao efetuar uma transferência para alguém, possa
através, ou um pagamento através da consulta dos meus contactos do telemóvel, chegar a esse contacto e fazer a transferência para essa pessoa utilizando apenas o número de telemóvel. Por detrás desse telemóvel está uma ligação a um NIB, portanto, à conta bancária que permite fazer essa transferência. E respondendo à sua pergunta, de facto, sim, o Banco de Portugal vai ter uma base de dados, vai criar uma base de dados em que vai associar todos os números de telemóvel a todos os IBANs. Isso vai permitir, de facto, que qualquer um de nós, num qualquer instrumento de pagamento ou na realização de uma transferência, num qualquer canal, possa, através da utilização dos nossos contactos, aceder ao IBAN e fazer essa transferência. Isso vai criar, digamos que uma usabilidade, uma conveniência muito maior à realização de pagamentos. E também permitirá, naturalmente, o reforço da segurança, porque nós conseguiremos, combinando esta solução de proxy lookup ou de ligação do telemóvel ao IBAN com a confirmação do beneficiário, combinando estas duas funcionalidades, vamos incrementar muito a segurança na realização de pagamentos em Portugal. Estas duas funcionalidades da confirmação do beneficiário e do proxy lookup vão estar disponíveis para qualquer utilizador a partir de quando? A nossa expectativa é que a partir de abril do próximo ano, nós estamos já com o projeto em estado muito avançado, já estamos em fase de testes com as instituições de crédito, a arquitetura desta solução já está montada, tencionamos terminar o projeto no primeiro trimestre de 2024 e, portanto, disponibilizá-lo a todos os utilizadores a partir de abril de 2024. Vamos lá ver, o Banco de Portugal vai ter esta base de dados, mas o Banco de Portugal não se vai relacionar diretamente com os utilizadores, com as pessoas que utilizam os instrumentos de pagamento. O que acontece é que eu, enquanto cliente do meu banco, quero fazer uma transferência para si, vou digitar o seu número de telemóvel ou verificar se a pessoa a quem eu quero pagar é o Alberto, e o que vai acontecer é que a minha instituição de crédito vai consultar o Banco de Portugal, vai retirar essa informação da base de dados do Banco de Portugal e vai, no fundo, colocá-la no utilizador no sentido de permitir a realização da operação. Ou seja, o Banco de Portugal vai prestar o serviço aos bancos e os bancos vão prestar o serviço aos utilizadores. É assim que isso vai funcionar. Bem, em relação ao proxy lookup, é uma funcionalidade que se assemelha um pouco àquela que já existe, disponibilizada pelo MBWay da CIBS. Como sabemos, a CIBS é uma empresa detida pelos principais bancos e é também o principal operador do mercado de pagamentos cá em Portugal. Durante o processo de consulta pública da estratégia de pagamentos de retalho, os bancos foram muito críticos em relação ao facto de termos um supervisor a avançar com funcionalidades que, segundo os bancos, devia ser promovido pela iniciativa privada. Como é que se defende desta crítica? Colocou bem a questão. O que o Banco de Portugal está a disponibilizar são funcionalidades que vão estar ligadas ao nosso sistema de pagamentos de retalho em Portugal. O Banco de Portugal está a desenvolver duas soluções, o proxy lookup e a confirmação do beneficiário, que são duas facilidades que vão aumentar a segurança e a conveniência na utilização de pagamentos, independentemente do prestador de serviços, independentemente do instrumento de pagamento em causa, pode ser uma transferência imediata, pode ser uma transferência a crédito, pode ser um débito direto, independentemente dos canais. Nós vamos disponibilizar essas funcionalidades no âmbito do sistema de pagamentos de retalho em Portugal, e essas funcionalidades vão estar ao alcance de todos os operadores em Portugal. E, portanto, com essas funcionalidades nós vamos reforçar muito a segurança na utilização dos pagamentos e a conveniência. E em cima da segurança e da conveniência vai-se permitir criar valor, inovar e, no fundo, permitir que o mercado se desenvolva em cima destas funcionalidades. E, portanto, o Banco de Portugal está a dar um contributo muito importante a todo o sistema financeiro, a todos os operadores, ao mercado em geral, e há uma grande expectativa por parte dos utilizadores de serviços de pagamento, grandes retalhistas, grandes operadores nas áreas das utilities. Há uma grande expectativa que este serviço venha, de facto, a aumentar essa segurança e a aumentar essa usabilidade. Nós, no âmbito do Fórum para os Sistemas de Pagamentos, temos tido um grande apoio por parte de quem participa no fórum. Temos já os representantes dos consumidores, os representantes das instituições de pagamento, os representantes
enfim, das startups, enfim, todo um conjunto de entidades que são operadores no sistema de pagamentos, dos grandes retalhistas, da administração pública. Há uma grande expectativa de que estes dois serviços, estas duas funcionalidades, nós estamos a falar de instrumentos de pagamento, o Banco de Portugal vai disponibilizar funcionalidades que ajudarão a tornar o nosso sistema de pagamentos mais robusto. E, portanto, estamos bastante confortáveis com aquilo que estamos a fazer e, nesse sentido, achamos que estamos a criar muito valor, um valor que permitirá, de facto, que o nosso sistema de pagamentos dê novamente um salto significativo em frente. É esse o nosso objetivo. Portugal sempre se caracterizou por ter sistemas de pagamentos inovadores e nós, Banco de Portugal, achamos que estamos a dar um contributo muito significativo. Enfim, no mais, acho que não nem sequer quero entrar em grandes detalhes sobre essa outra dimensão. Nos últimos anos, o Banco de Portugal reforçou a fiscalização junto desta empresa, da CIBS, impondo pelo menos duas recomendações específicas, pelo menos daquilo que é o conhecimento geral, e no sentido de promover um maior grau de concorrência no mercado, exato, diria. Para perceber um pouco o que está em causa, em termos gerais, uma empresa que quisesse entrar no mercado nacional teria de aceder ao sistema da CIBS através de uma empresa da CIBS e depois, para processar essas operações, também teria de recorrer a outra empresa da CIBS para o fazer. Só que criava-se aqui, ou cria-se aqui um grande problema. Os problemas detectados em relação à CIBS já foram resolvidos? Estão a ser resolvidos? Sim. Importa explicar que o Banco de Portugal, de facto, tem desde 2019 competências que lhe foram atribuídas por lei no domínio do acompanhamento de algumas dimensões de concorrência, designadamente na exigência de separação entre a atividade de processamento e a atividade, no fundo, de gestão de marca de pagamentos, o chamado scheme. Tem responsabilidades também na verificação do regulamento das taxas interbancárias, que são cobradas entre os operadores no sistema de pagamentos e aos comerciantes. Temos um conjunto de responsabilidades que estamos a exercer desde 2019, foi quando entrou em vigor o decreto-lei que transpôs a DSP2. E nós iniciamos esse trabalho no sentido de verificar se o mercado nacional estava a cumprir com essa regulamentação, que era uma regulamentação relativamente recente e de facto, a CIBS é um grande operador em Portugal, tem um grande scheme, ao nível nacional é um grande scheme, que é o scheme MB, com depois um sub-scheme, um arrangement, que é o MBWay, e tem depois uma entidade, que é a entidade a CIBS FPS, que é a processadora. E, portanto, havia aqui necessidade de verificar se efetivamente esses regulamentos e essas exigências de abertura estavam a ser cumpridos. E o Banco de Portugal iniciou esse trabalho com a CIBS. Enfim, detectamos que havia necessidade de corrigir alguns posicionamentos de mercado do Grupo CIBS e em particular destas duas entidades, a CIB-MB e a CIBS FPS, e emitimos num diálogo construtivo com a CIBS determinações específicas que são exatamente isso, no sentido de alterar algumas abordagens à lógica de mercado e à relação com outros operadores que se querem instalar em Portugal. Essas duas determinações específicas foram acolhidas e ainda recentemente, julgo publicamente, a CEO da CIBS veio dizer que está a trabalhar ativamente em estreita articulação com o Banco de Portugal para que no final de 2024, que é o período que foi determinado para que esse caminho fosse percorrido e essas determinações específicas fossem implementadas, e nós estamos bastante tranquilos e julgo que o mercado em geral também tem verbalizado publicamente que considera que o Banco de Portugal está a cumprir com a sua obrigação de criar as condições para que o mercado nacional de pagamentos seja mais competitivo. Estamos a fazer o nosso trabalho no âmbito de competências que são relativamente novas, legislação que também é relativamente nova. Pois, uma das críticas foi justamente a ver com o facto de o Banco de Portugal ter demorado, as críticas do lado dos novos players, não é? Eu não concordo nada com isso. E no diálogo muito aberto e muito construtivo que nós temos com todos os players, eu acho que o Banco de Portugal tem sido reconhecido também por todos os players, pela abertura que tem tido, pela visibilidade que tem dado à sua atuação neste domínio, pela forma como tem mostrado também que está empenhado em cumprir com a sua obrigação e com a sua missão. Eu considero que, de facto, essa observação não corresponde à realidade. Porquê? Porque o Banco de Portugal tem esta competência desde 2019. Este trabalho é um trabalho intenso, que é preciso, no fundo, fazer um conjunto de verificações técnicas e tem um conjunto de dimensões que são, enfim, demoradas de verificar, e há depois um conjunto de interações e depois há também um conjunto de tramitações administrativas
que têm que ser asseguradas e, portanto, nós em 2022 tínhamos as determinações específicas já, enfim, fechadas e, no fundo, comunicadas à CIBS. A segunda foi já em 2023, mas o que significa que nós demoramos 2 anos, no máximo 3 anos, a chegar a uma situação que eu acho que é a situação que vai permitir concluir que o nosso mercado é um mercado aberto, é um mercado competitivo à escala global dentro das regras europeias e, portanto, não posso concordar com isso e efetivamente, nenhum desses operadores me disse isso diretamente a mim até agora. Ok. Voltando à Estratégia Nacional para os Pagamentos de Retalho, há mais algumas novidades, por exemplo, os pagamentos ao Estado vão ser facilitados. O que é que hoje em dia temos e o que é que vai ser diferente com... Sim, a Estratégia Nacional para os Pagamentos de Retalho, como sabe, tem participantes do lado da oferta de serviços de pagamento, as instituições de crédito, as instituições de moeda eletrónica e do lado dos utilizadores de sistemas de pagamento. Estamos a falar das empresas, da administração pública, de um conjunto de entidades. E nós estamos neste fórum a tentar perceber onde é que há estrangulamentos no nosso sistema de pagamentos. O que é que pode ser melhorado para tornar os pagamentos quase invisíveis na atividade económica. E uma das dimensões que foi detectada foi, de facto, a existência ainda de alguns instrumentos legislativos que obrigam a que, por exemplo, se pague ao Estado com cheque ou que valores acima de X montante tenha que ser pago com um determinado instrumento de pagamento. E, portanto, de facto, há aqui a necessidade de modernizar alguns instrumentos legislativos e alguma da relação da economia com o Estado para que, de facto, os pagamentos ao Estado sejam simplificados. E, portanto, estamos a fazer esse levantamento dentro do Banco de Portugal, em grupos de trabalho no âmbito do Fórum para o Sistema de Pagamentos, e a ideia é identificar todas essas situações e propor evoluções legislativas que modernizem a relação do cidadão com o Estado na lógica do pagamento. Não faz sentido nenhum que eu tenha que fazer certos pagamentos ao Estado com cheques. E não faz sentido nenhum que eu, a partir de X montante, já não possa fazer uma transferência porque o número de dígitos para a transferência são só 5 dígitos ou 6 dígitos e já não dá para fazer pagamentos ao Estado superiores a 1.000 euros, venha lá e com um cheque. Coisas desse género. Portanto, essas situações estão a ser identificadas e queremos modernizá-las e temos também participantes da administração pública. Temos, por exemplo, o Ministério das Finanças no Fórum para o Sistema de Pagamentos, representado pelo Gabinete Planeamento, os chamados GPRI, que está muito empenhado em colaborar connosco nessa modernização. E essas situações têm que ser identificadas e depois tem que se avançar com propostas ao legislador, porque é o legislador que pode alterar essas situações. Depois também temos aqui o Projeto Pay, que será uma grande base de dados para os pagamentos. Em que é que consistirá este projeto? O Projeto Pay é dos projetos que eu considero mais, aí sim talvez possa usar a palavra revolucionários, e é um dos projetos que eu, enfim, pessoalmente mais me orgulho de ter estado a participar. Porque é um projeto que vai criar, de facto, uma mega base de dados no Banco de Portugal com todos os pagamentos que são feitos numa base diária em Portugal. Nós vamos ter uma base de dados com todos os pagamentos, devidamente anonimizados, mas com todos os pagamentos que são feitos em Portugal. E essa base de dados vai permitir que o Banco de Portugal possa, no fundo, produzir conhecimento em cima dessa informação, conhecimento que pode ser utilizado nas nossas áreas de estudos, nas nossas áreas de estatística, pode ser utilizado para a formulação de políticas mais ajustadas à necessidade do país na área dos pagamentos, pode permitir o acompanhamento da economia e essa base de dados vai ser ao cidadão através do BPStat. Sim. E vamos trabalhar a informação também para o sistema bancário. Ou seja, nós vamos permitir ter aqui um barómetro que vai acompanhar no fundo o dia-a-dia da nossa economia de forma imediata, em real time. Ou seja, nós vamos poder perceber como é que a economia se está a comportar através dos dados de pagamento, porque os dados de pagamento é a melhor tradução da respiração da economia. Devo-lhe dizer que na altura da pandemia, porque havia uma preocupação muito grande no sentido de perceber quais eram os setores que estavam a ser mais afetados, os dados de pagamento ganharam uma importância no Banco de Portugal que até aqui não tinham. E nós aí sentimos, de facto, que nos faltava essa informação. Tivemos que estar a recolhê-la de fontes secundárias, a pedir informação a outras entidades, e o Banco de Portugal percebeu nessa altura a lacuna que tinha do ponto de vista de informação para acompanhar a economia a partir dos dados de pagamento. Porque, repara, os dados de pagamento traduzem aquilo que é o pulsar, o respirar da economia no dia-a-dia. Esta base de dados vai ser uma base de dados que nós tencionamos devolver à sociedade e devolver ao sistema bancário. Quando é que isso poderá acontecer? Também é em 2024. O projeto já está bastante avançado. Nós estamos a implementar este projeto de forma gradual. Estamos a introduzir os dados
instrumento de pagamento a instrumento de pagamento, ou seja, estamos a pedir aos bancos que nos reportem a informação a todas as entidades que são prestadores de serviço de pagamentos em Portugal, portanto, bancos, instituições de pagamento, etc., todas as que operam em Portugal, e não são só as portuguesas, todas as que operam em Portugal, estamos a construir a base de dados a partir, instrumento a instrumento, porque é um processo complexo. O primeiro instrumento que nós recolhemos, que era o mais fácil, era o que tinha menos dados, foi o do cheque, depois a seguir veio o dos débitos diretos, agora veio das transferências. Portanto, a ideia é que durante os primeiros meses de 2024 encerremos o projeto e passamos a ter já dados reportados de todos os instrumentos de pagamento, e depois seguir-se-á toda a fase de disponibilização das ferramentas para acesso a essa informação, e depois a partir daí é um mundo novo. E depois, vamos lá ver, este projeto não se vai encerrar quando nós tivermos os dados todos reportados. Ele, na verdade, só vai começar a partir daí, que é como é que vamos explorar esta informação, que utilidade é que lhe vamos dar e como é que vamos produzir conhecimento e informação e a informar políticas em cima disso. Depois também está previsto uma alteração na legislação no sentido de impor aos comerciantes a obrigação de, em conjunto com o numerário, de disponibilizarem também um meio de pagamento eletrónico. Sim. Porque é que se vai avançar com esta possibilidade? Bom, o Banco de Portugal o que deseja é que efetivamente qualquer um de nós, qualquer cidadão, possa ter liberdade de escolha no pagamento, quando faz um pagamento. Ou seja, qualquer um de nós, no momento em que vamos fazer um pagamento, podermos ter liberdade de escolha. Podemos utilizar numerário ou podemos utilizar um instrumento de pagamento eletrónico que, enfim, utilizemos preferencialmente. E, portanto, é esse o nosso objetivo. Esse objetivo é também o objetivo dos participantes no Fórum para o Sistema de Pagamentos. E o que é que hoje nós sabemos? Sabemos que, em Portugal, a utilização de numerário é obrigatória, ou seja, a aceitação de numerário é obrigatória, mas a aceitação de instrumentos de pagamento eletrónicos não é obrigatória. E, portanto, há aqui, digamos que, um obstáculo àquilo que é a nossa liberdade de escolha, porque eu não posso utilizar um meio de pagamento eletrónico se eu o quero fazer. Portanto, só posso utilizar numerário numa determinada instituição para fazer um determinado pagamento. E o que nós queremos efetivamente é que essa liberdade de escolha possa ser concedida. E os comerciantes não poderão ter essa liberdade de escolha? Pronto. Eu acho que o meio eletrónico também poderá acarretar mais custos. Pronto. O que nós queremos é que essa liberdade de escolha exista para o utilizador dos sistemas de pagamento. Porque o sistema de pagamentos existe para servir o utilizador do sistema de pagamentos. Em última instância, o sistema de pagamentos existe para nos servir a nós, enquanto utilizadores dos meios de pagamento. Naturalmente também servem os comerciantes, porque é a forma deles receberem também a contraprestação do bem ou do serviço que entregam. Mas nós queremos que essa liberdade de escolha exista. E o que também sabemos é que há, de facto, alguns constrangimentos. E esses constrangimentos resultam de pequenos operadores no comércio poderem verem agravados os seus custos de contexto. Uma pequena padaria ou enfim, um pequeno estabelecimento no interior do país pode não ter dimensão, escala, volume de negócios que justifique ter o instrumento de pagamento eletrónico. Portanto, nós queremos dar a liberdade de escolha, mas temos consciência de que há restrições e que há situações que devem ser protegidas e no fundo, avaliadas de forma diferenciada. É, aliás, isso que está a acontecer também com o projeto do Eurodigital. O Eurodigital, no regulamento que está em consulta pública, vem dizer que o Eurodigital é de utilização obrigatória em toda a área do euro, falaremos disso seguramente noutro momento, mas vem também dizer que é preciso criar algumas exceções para algumas situações particulares que devem ser protegidas, porque se há um pequeno negócio que tem uma escala muito pequena, temos que criar essa possibilidade de ter essa exceção. Ora, o que nós queremos também em Portugal é que se evolua para a criação, digamos que, da obrigatoriedade de poder utilizar em qualquer circunstância um instrumento de pagamento eletrónico, a par da utilização de numerário, salvaguardando situações que têm que ser salvaguardadas. Protegendo situações em que, no fundo, temos que atender às circunstâncias ou à realidade específica de determinadas atividades económicas. E, portanto, não queremos que essa situação seja, no fundo, levada numa lógica de fundamentalismo, seja, no fundo, equilibrada. E é nesse sentido que nós estamos a trabalhar, também em diálogo com o Ministério das Finanças e também no âmbito do Fórum para o Sistema de Pagamentos. Portanto, queremos caminhar para dar essa liberdade de escolha, mas queremos, naturalmente, fazê-lo atendendo a circunstâncias particulares, seguindo, aliás, aquilo que está a ser feito no regulamento do Eurodigital. Muito bem. Mudando agora de assunto e aproveitando a deixa do Eurodigital, o Banco Central Europeu avançou com o projeto para a fase de preparação, depois de 2 anos em que esteve a investigar as condições, se era viável ou não. O que é que vai ser feito nesta fase, em termos concretos? Bom,
Nós terminamos a fase de investigação. A fase de investigação era uma fase que tinha por objetivo definir aquilo que é um produto de pagamento, um instrumento de pagamento digital emitido pelo Banco Central, ou seja, caracterizar esse instrumento de pagamento. Numa lógica um pouco empresarial, é, no fundo, criar um produto viável, um produto minimamente viável, ou seja, um produto que vai para o mercado e que se sabe para que é que serve. Esta foi a fase que nós terminamos, a fase de investigação. Sabemos onde é que podemos utilizar o euro digital, se vai, enfim, qual é eventualmente a forma de aceder ao euro digital, como é que ele vai ser distribuído, como é que eu posso criar uma conta, tudo isso foi desenhado nesta fase. Terminada esta fase, que foi aprovada pelo Conselho de Governadores no passado dia 18 de outubro, vamos passar para a fase de preparação, que é, nós já temos um produto desenhado, agora temos que passar para uma fase seguinte, é bom, como é que vamos passar deste produto, que é um produto conceptual, porque ainda não está materializado, para um momento em que vamos iniciar a sua materialização. Então o que é que vamos fazer? 3 coisas. Primeira, desenhar regras operacionais. Todos os instrumentos de pagamento têm que ter regras operacionais, que numa linguagem técnica nós chamamos do rulebook. Exatamente, o instrumento o livro das regras, que é, no fundo, são as regras técnicas que todos os operadores têm que conhecer para parametrizar os seus sistemas informáticos, as suas plataformas, para poderem utilizar este instrumento. Ou seja, porque eu, para utilizar o instrumento de pagamento, tenho que o desenhar. Portanto, a primeira tarefa, desenhar o rulebook. Já estão equipas montadas e já estão a trabalhar nesse sentido. Segundo, selecionar prestadores de serviços tecnológicos. Vamos iniciar um processo de escolha dos prestadores de serviços tecnológicos, no sentido em que nos possam começar a oferecer a visão tecnológica que vai estar por trás deste produto. E o terceiro objetivo desta fase é já fazer alguns trabalhos de experimentação, alguns trabalhos de prototipagem. No fundo, mais à frente, nesta fase, no sentido em que vamos já simular em grupos fechados a utilização do euro digital, porque já temos uma base tecnológica mais ou menos prevista e já temos regras operacionais e, portanto, a ideia será começar a ter as primeiras experiências em ambiente fechado, em ambiente controlado, do que é o euro digital. No fim destes 2 anos, que esta é a primeira parte da fase de preparação, estaremos em condições passar, digamos, para uma fase que se poderá dizer de industrialização, que é passar à prática de criar todas as condições objetivas, será uma fase de industrialização do processo. Sim, uma decisão final só virá daqui a 2 anos. Uma decisão final, portanto, haverá uma decisão dentro de 2 anos para passar à tal fase de industrialização. Okay. Essa fase demorará, não se sabe exatamente quanto tempo, mas espera-se que dure também cerca de 2 anos e, portanto, estaremos a falar de 2027. 2027, alguns de 2028, nessa altura espera-se ter todas as condições criadas para que o Conselho de Governadores, a qualquer momento e verificadas determinadas condições, possa dizer, lançamos o euro digital. Sim. Temos outros bancos centrais a avançarem com a sua própria moeda digital e, por outro lado, o euro digital, sendo criado, vai permitir também ao Banco Central Europeu e à zona euro acabar com um domínio de empresas como a Visa, a Mastercard e a American Express, que têm um grande domínio no mercado europeu. A pergunta é, o euro digital é mesmo inevitável ou o que é que ainda pode correr mal para que não seja implementada? O euro digital vai ser uma moeda, vai ser o único instrumento de pagamento digital universalmente aceito na área do euro, sem custos para o utilizador. Portanto, estamos a falar numa evolução do numerário, por isso é que também enfim, dentro do ambiente dos bancos centrais nós gostamos de chamar ao euro digital o Cash Plus, é um cash digital, vai ser o único instrumento de pagamento digital universalmente aceito na área do euro, sem custos para o utilizador. E, portanto, passamos a ter um instrumento de pagamento digital completamente universal que eu posso utilizar em qualquer espaço da área do euro, tal qual acontece hoje com as notas. Eu, quando tenho notas na carteira, posso tirar as notas da carteira em qualquer país da área do euro e toda a gente me aceita as notas. O que eu quero é passar a ter um euro digital no meu telemóvel, em que eu, em qualquer local da área do euro, utilizo o meu telemóvel para pagar com o euro digital, que é uma moeda emitida, uma moeda de euros emitida pelo Banco Central. Portanto, estamos a falar de um instrumento de pagamento que será utilizado à escala global e que não terá custos para o utilizador. Os serviços essenciais não terão custos para o utilizador. O que é que isto significa? Significa que, de facto, nós estamos a criar verdadeiramente uma marca de pagamentos europeia. Vai ter mesmo uma marca.
E com isso vamos reforçar o papel da área do euro no sistema financeiro, vamos ancorar o sistema monetário, o sistema de pagamentos europeu, a uma moeda digital emitida pelo Banco Central e vamos reduzir a nossa dependência estratégica de grandes fornecedores de sistemas de pagamentos que não são europeus. Ou seja, vamos aumentar a nossa autonomia estratégica, a nossa independência e reforçar a resiliência económica da área do euro com este instrumento de pagamento. E, portanto, nós estamos a fazer algo de verdadeiramente importante. Se pergunta quais serão os, digamos que, riscos que este processo tem. Bom, este processo está a meio. Isto é uma maratona. Nós percorremos metade da maratona, digamos assim. Tivemos já 2 fases, a fase de estudo e a fase de investigação. Vamos passar para a fase de preparação e depois há de haver uma fase de industrialização, alguns mais à frente. Há aqui, pelo caminho, ainda muitas etapas a percorrer e muitos obstáculos a ultrapassar. Desde logo, o obstáculo legislativo. Não é possível emitir um euro digital sem que um regulamento europeu defina o que é o euro digital. Isso vai decorrer em paralelo com esta fase. Exatamente, até 2024, até final de 2024, espera-se que se possa ter o processo legislativo concluído. E há aqui um conjunto de etapas complexas, porque isto não é, o euro digital não é unânime. Nem todos os países, nem todos os atores políticos olham para o euro digital da mesma maneira. Que os bancos também olhem Exato, os bancos têm receios. Os bancos têm receios, há opiniões públicas em alguns países com receio, há decisores políticos que olham para o euro digital com algum ceticismo, portanto há aqui um conjunto de barreiras, mas o que eu sinto de facto, desde logo ao nível dos bancos centrais e dos governadores dos bancos centrais, um grande empenho e um grande foco na concretização deste projeto, desde logo com a liderança forte da Presidente Lagarde. E também sinto que nas outras instituições europeias, na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu, há vontade de facto de preparar a área do euro para este desafio da digitalização da economia e da evolução para outras formas de fundo ancorar o sistema monetário, designadamente em moedas digitais do Banco Central. Mas em qualquer caso há aqui obstáculos pela frente. E depois há também, enfim, todas as dimensões técnicas que têm que ser ultrapassadas, como é que se vai emitir o euro digital, se vai ser uma plataforma centralizada, uma plataforma descentralizada, quais vão ser os montantes que cada um de nós pode ter, se vamos ter mais do que uma conta ou menos do que uma conta, há uma série de obstáculos. E depois há um momento em que, estando nós preparados para emitir o euro digital, ele só vai ser emitido se verificarem condições que justifiquem a sua emissão, designadamente uma redução muito significativa da utilização de numerário, a emergência de outras moedas digitais à escala global, alguma competição neste domínio à escala global, a necessidade também de oferecer outras soluções aos cidadãos, ou seja, quando se considerar que estão verificadas essas condições, haverá uma decisão que será do Conselho de Governadores, porque o regulamento do euro digital vai prever que vai ser o Banco Central Europeu a decidir quando e em condições emite o euro digital, ele pode ser emitido. Mas há aqui um caminho pela frente, esta maratona é longa e há dificuldades. Pessoalmente acho que, honestamente... Era isso que eu ia perguntar, na sua opinião, acho que é inevitável. Vai chegar ao fim com acho que é inevitável, acho que sim, acho que é inevitável. Eu sou um grande, enfim, adepto deste projeto, até porque estou envolvido neste projeto desde o seu início. Tive a felicidade de participar desde o início no projeto, a representação do Banco de Portugal. Não o acompanharei até ao fim, naturalmente. Vai ser conhecido por um dos pais do euro digital. Não, isso também não, porque é um grupo muito grande, são centenas de pessoas a trabalhar, mas acredito que com a digitalização da economia, com a alteração dos hábitos de pagamento, com uma redução que é, enfim, mais ou menos conhecida do numerário, embora o numerário esteja para ficar. E todas as mensagens que têm sido passadas, eu gostava de reforçar, é que o euro digital vai existir ao lado das notas e das moedas, coexistir e cada uma vai ter o seu papel. Mais uma vez, o que nós queremos é dar a opção de escolha aos cidadãos, poder escolher notas e escolher o euro digital, ou seja, ter as notas na carteira e o euro digital no telemóvel. É essa a nossa mensagem principal. Podemos tentar perceber um pouco como é que vai funcionar o euro digital. Já vimos que vai funcionar como as notas e as moedas que trazemos na nossa carteira, mas de uma forma eletrónica. Por exemplo, vou ao supermercado, dirijo-me para a caixa para pagar a minha compra e vou ao meu telemóvel para pagar com os meus euros digitais. Imaginemos que estou numa situação em que não tenho acesso à internet. Vou poder efetuar a minha compra mesmo? Sim. Sem internet? Essa é uma ótima questão, porque aquilo que vai diferenciar também o euro digital de outros instrumentos de pagamento, vai diferenciar em muitas coisas, mas uma daquelas que talvez seja mais fácil de explicar ao cidadão, é de que eu vou poder fazer pagamentos em euro digital mesmo sem rede no telemóvel. O euro digital vai funcionar em modo offline.
vai funcionar em modo online e em modo offline. Estão a ser criadas condições tecnológicas para eu poder pagar com o euro digital, mesmo que não esteja conectado à internet, que não tenha rede. E, portanto, o Eurosistema vai disponibilizar uma app. O euro digital pode funcionar na app do Eurosistema ou vai poder funcionar na app dos bancos. Okay. A ideia é que ela possa ser utilizada, portanto, o euro digital possa ser utilizado numa app própria do Eurosistema ou nas apps dos bancos. E também nos cartões. Também vai ser possível pagar o euro digital com cartões, ou seja, vai ter por isso é que o rulebook é importante e o scheme europeu é importante, porque eu vou poder associar o scheme do euro digital a cartões e, portanto, posso pagar em todas as circunstâncias. Portanto, para lhe responder à sua pergunta, vai ser possível utilizar o euro digital tal qual nós hoje utilizamos qualquer instrumento de pagamento eletrónico emitido, ou seja, criado pelo sistema bancário. Ou seja, eu vou poder ir a uma loja, a um supermercado, tirar o telemóvel, aceder à app ou aceder ao home banking, à app do meu banco e fazer o pagamento. Ou posso tirar um cartão e pagar. Isso vai ser completamente igual. Portanto, com a vantagem de poder fazer offline. Sim, algumas das opiniões mais céticas vê receios quanto à privacidade e eventualmente tem algum ceticismo em relação à forma como poderão ser assegurados os seus dados pessoais com o euro digital. De que forma é que isto vai ser ultrapassado? A privacidade e a segurança na utilização do euro digital são dois tópicos fundamentais. Em relação à privacidade, a garantia que existe é de que a utilização do euro digital vai ser totalmente privada. Ou seja, haverá uma situação em que eu tenho que criar a conta, e aqui haverá alguns procedimentos de onboarding e de Know Your Customer, exatamente, que já hoje são praticados pelos bancos e em princípio eu também vou ter uma conta de euro digital no meu banco e, portanto, esses procedimentos já estão assegurados. A partir daí, a minha utilização no dia-a-dia do euro digital vai ser totalmente privada. Vai ser igual à utilização que nós hoje fazemos do numerário. E, portanto, é isso que ficou garantido. A privacidade é um elemento fundamental e é só dessa forma que o euro digital poderá, de facto, ganhar a confiança dos cidadãos. E é isso que está decidido naquilo que foram as decisões que foram sendo tomadas pelo Eurosistema e é também isso que está na proposta do Regulamento Europeu. A segurança é outra questão fundamental. Nós vamos tratar o euro digital tal qual são tratados os instrumentos de pagamento hoje mais utilizados à escala global. Vai haver mecanismos fortes de segurança, vai haver, portanto, todo um conjunto de regras que vão permitir a monitorização da utilização do euro digital, com padrões de utilização, com avaliações de risco, prevenção da fraude, todos esses mecanismos vão ser criados e, portanto, o euro digital terá, digamos, com um nível de proteção equivalente àquilo que são hoje os instrumentos de pagamento mais utilizados à escala global. Uhum. Sabemos que no futuro o dinheiro vai ser programável. Imaginemos uma situação em que um pai ou uma mãe dá uma mesada ou uma semanada ao filho e quer programar esse dinheiro para uma finalidade específica de comprar a senha do almoço ou comprar um lanche. Sim, isso não vai ser possível. O euro digital vai ser possível programar? Não. Essa é uma questão que foi muito discutida ao longo do projeto. O euro digital não vai ser programável no sentido em que eu posso dizer que reservo uma parte do euro digital para fazer um determinado pagamento, um pagamento específico. O euro digital vai ser totalmente fungível. Totalmente fungível significa que ele pode ser utilizado para qualquer finalidade. A ideia de que eu tenho programabilidade associada ao euro digital não existe, em que eu reservo aqui uma parte do euro digital que só pode ser utilizado para pagar um subsídio ou para pagar... Isso não vai acontecer. Foi uma das dimensões que nós quisemos, no fundo, criar neste projeto para o aproximar também daquilo que é a finalidade das notas. As notas são totalmente fungíveis. Eu não posso reservar uma nota para pagar, esta nota só pode pagar àquela pessoa e só pode pagar àquela finalidade. Não, o euro digital vai ser igual. Outra coisa diferente é eu poder, por exemplo, fixar que todos os meses meter na minha conta o montante para eu pagar a eletricidade ou para eu pagar a luz, portanto, no fundo, aquilo que são pagamentos condicionados. Já existe. Isto é o que existe, é os débitos diretos, os pagamentos condicionados, sim, programabilidade em que eu reservo montantes de euro digital para uma finalidade específica e só para aquela finalidade, isso não vai ser possível. Isso é uma das críticas que têm sido feitas às moedas digitais do Banco Central, em particular ao euro digital, de ele não ter programabilidade.
Mas é uma opção para o futuro? É uma opção, para já ficou absolutamente afastada essa hipótese, o regulamento europeu também afasta essa hipótese. Se me pergunta se daqui a 10 anos o projeto vai ser revisitado e as condições vão ser alteradas, isso eu não consigo responder. Nas condições atuais, a programabilidade não é uma característica que esteja disponível no Eurodigital. Eu tinha últimas duas perguntas. O Helder está como administrador do Banco de Portugal desde 2014. Portanto, é o administrador ou o responsável da administração que está há mais tempo no Banco. Sou mais antigo. Como é que veio a evolução de cá para lá em termos de na área de pagamentos? Uma evolução muito grande. Eu, ainda recentemente, numa conferência, referi a isso, uma conferência que foi organizada pelo Banco de Portugal. Eu estou na administração desde 2014, mas estou no Banco de Portugal desde 1994, portanto já há muitos anos. Portanto, acompanhei a evolução destas áreas no Banco de Portugal, em várias funções. E, de facto, a área dos pagamentos no Banco de Portugal era uma área muito discreta, era uma área que basicamente tinha por finalidade assegurar que as outras missões eram cumpridas. No fundo, era uma espécie de canalização, do suporte ao funcionamento das outras áreas. A verdade é que com a crescente digitalização, com a inovação que tem sido muitíssimo grande, com a emergência dos criptoativos, com a resposta que é dada pelas moedas digitais do Banco Central, pelaquilo que é hoje toda a inovação que se está a fazer neste domínio, esta área ganhou uma dimensão e uma visibilidade e uma aproximação também à população muito grande. Depois também os temas da fraude, os temas da segurança, todas essas questões deram uma enorme visibilidade. De facto, esta área dos pagamentos ganhou uma exposição e uma visibilidade muito grande, e o Banco de Portugal, eu julgo eu, esteve à altura dessa responsabilidade, porque lhe deu também essa importância. Eu julgo que hoje é uma das áreas do Banco de Portugal também, enfim, que se tem afirmado e que é vista como uma importante responsabilidade e missão que o Banco de Portugal tem a desempenhar no dia-a-dia. E, portanto, também temos promovido um diálogo aberto com todos os operadores e com a sociedade em geral e, portanto, com o ecossistema dos pagamentos. A última pergunta. Trabalhou tanto com o governador Carlos Costa como agora atualmente com o governador Mário Centeno. Que estilos de liderança eu não entro nessa comparação. Eu sou funcionário do Banco de Portugal, sou membro do Conselho de Administração e trabalho com as equipas que em cada momento têm a responsabilidade de servir o banco, e a minha missão é servir o banco. Portanto, eu estou no banco desde 1994 com um grande compromisso com a instituição e sempre a dar o meu melhor em todas as circunstâncias ao serviço do interesse público. Então, muito obrigado. Assim terminamos esta entrevista. Até à próxima.